Os polos turísticos do Maranhão já foram reabertos para visitação. Como isso está acontecendo? Quais são os protocolos de segurança que foram adotados para os visitantes e também para donos de bares, restaurantes, hotéis? É sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior. Acompanhe o nosso bate-papo no quadro de entrevista. Bom, e nesse bate-papo aqui com o secretário de Estado do Turismo aqui no Maranhão, Catulé Júnior, a gente vai esclarecer um pouquinho sobre como está sendo essa retomada do turismo aqui no nosso estado. Tudo bem, secretário? Tudo bem, querida. Primeiro, agradecer a oportunidade, você que é sempre muito simpática e está sempre nos dá uma atenção aqui ao setor do turismo. Eu lhe agradeço por mais essa oportunidade. Bom, então, a gente está exibindo aqui no programa, inclusive, uma matéria sobre aquela região ali de Paulino Neves, Tutóia, que são os pequenos lençóis maranhenses. A gente sabe que o estado do Maranhão tem um potencial muito grande. Como é que está sendo, de que forma a Secretaria de Turismo se preparou junto a esses polos para essa retomada, secretário? Olha, primeiro assim, é importante dizer que no início, no momento mais crítico da pandemia, o governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Turismo, atuou de maneira muito próxima aos empresários, aos empreendedores do setor do turismo. Nós publicamos 5 editais de ajuda financeira aos setores, cito como exemplo, os meios de hospedagem, bares e restaurantes, artesãos, guias de turismo, foi uma forma do governo do estado ajudar nesse momento mais difícil. E te digo que foi uma iniciativa pioneira no país. Nós recebemos o feedback muito positivo de todos os estados, dos colegas secretários, com as nossas iniciativas. Alguns deles, inclusive, replicaram essas ações nos seus estados. Mas, quando fomos sentindo que a situação estava caminhando para uma estabilidade, o governador autorizou, né, os nossos setores conversarem com o trade, conversarem com os segmentos, assim como outras atividades econômicas também aconteceu da mesma forma. E nós construímos de forma coletiva esses protocolos sanitários de biossegurança, visando garantir uma maior segurança, não só aos visitantes, mas eu acho que a comunidade de forma em geral. Porque, obviamente, que essa atividade, tão importante essa atividade turística, que é uma atividade econômica. Depende da comunidade. Depende da comunidade, e o turista, para que ele vá até determinado destino, ele precisa se sentir seguro. Então, a partir dessa construção, nós da Secretaria de Turismo, nós fizemos um trabalho de sensibilização de todos os agentes envolvidos na atividade turística, demonstrando a necessidade do cumprimento muito firme dessas normas sanitárias, a fim de que a gente conseguisse desenvolver a atividade econômica, mas não abrindo mão da segurança sanitária. Então essa retomada ela está se dando aos poucos, mas de forma muito tranquila, muito segura, e eu te diria até que satisfatória. Bom, a gente sabe que as visitações já estão acontecendo, né, principalmente ali na região dos Lençóis Maranhenses, Chapada das Mesas, né? Agora, qual o conselho ou qual a sugestão que o senhor daria para as pessoas, para os turistas que estão indo para esses locais? Porque não basta só o dono do restaurante ou aquele rapaz que tem agência de turismo que vai guiar esse turista cumprir as normas. O turista também precisa, né? Como eu falei há pouco, eu acho que essa é uma questão de conscientização coletiva. Eu acho que todos precisam entender da gravidade desse momento por qual nós ainda estamos passando e da necessidade de cada um fazer a sua parte. Eu acho que é necessário, obviamente, que todos os empresários e seus colaboradores sigam à risca esses protocolos sanitários, mas também que os visitantes, que os turistas, que a comunidade em geral, repito mais uma vez, também tenha consciência da sua parte e saber que nós, de forma coletiva, nós somos os protagonistas dessa história. Nós somos protagonistas na medida de que nós precisamos manter de forma muito coerente, muito rígida, esses protocolos sanitários. Então, eu acho que fazendo assim, com essa conscientização, eu acho que a gente manterá esse percentual de estabilidade, e eu acho que a gente consegue desenvolver não só a atividade turística, como também as demais atividades econômicas. Fomentar a economia, né, secretário?
Hoje, a Secretaria de Turismo, a gente sabe que com a vinda, com a chegada dessa pandemia, acabou protelando-se aí vários projetos, vários planos que se tinha em relação a investimentos na área do turismo aqui no Maranhão. Como é que está essa situação hoje? Olha, eu acho que todos foram afetados, todos os planos e projetos para 2020 acabaram sendo afetados, tanto aqueles do ponto de vista governamental, como também os particulares, né? Os seus projetos pessoais Sim. particulares também acabaram sendo prejudicados. Nós tínhamos uma série de demandas que estavam programadas para que a gente lançasse nesse ano de 2020. É óbvio que a gente teve que se resguardar um pouco, até porque o clima e a atmosfera ela não nos permitia tais lançamentos, mas eu tenho certeza absoluta que a partir de agora nós gradativamente também iremos colocar aí na prateleira todos os projetos, programas e projetos que nós temos desenvolvido aqui para o turismo do Maranhão, porque é bem verdade que a pandemia ela acabou restringindo a nossa locomoção, o isolamento social, ele foi uma premissa obrigatória de todos nós, mas a gente não deixou de trabalhar, a gente continuou desenvolvendo nossos projetos de forma remota, através do home office, e está tudo pronto aí, só esperando o momento certo para que a gente consiga apresentar para o povo maranhense. Qual é a sua perspectiva, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, secretário, qual é a sua perspectiva em relação à questão de ganhos nessa área de turismo aqui para o estado do Maranhão? Olha, em termos de fomentar a economia através do turismo, porque muitos municípios, como Paulino Neves, por exemplo, Tutóia, Barreirinhas, são municípios ainda pequenos, né? Depende exclusivamente do turismo. com certeza, o Maranhão é um estado que tem uma diversidade de oferta muito grande do ponto de vista turístico. Eu acredito muito no potencial do nosso estado, acredito muito na atividade turística como fomentadora da geração de emprego e renda. E nós, até adotando uma inteligência que ela é mundial e uma tendência mundial de estimularmos o turismo de curta distância, nós iremos investir também nesse turismo doméstico para que os maranhenses possam conhecer o nosso estado do Maranhão, para que a gente consiga ainda estreitar ainda mais o relacionamento e o fluxo de visitantes com os estados que ficam no nosso entorno, como por exemplo Pará, Tocantins, Piauí, Ceará, que são historicamente os nossos principais emissários de turistas para o nosso estado. Mas eu acredito muito que nós sairemos dessa crise mais forte. O setor de turismo tem uma importância, tem um significado muito grande na economia do nosso país e do nosso estado. E eu tenho certeza absoluta que o Maranhão, que antes da pandemia estava na moda, como o governador Flávio Dino gosta sempre de falar, nós continuaremos na moda, apresentando todos os encantos do nosso estado para o Brasil e para o mundo. Bom, eu conversei aqui com o secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, sobre essa retomada do turismo aqui no estado do Maranhão. Secretário, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente fica aqui na torcida, né, para que tudo dê certo, que até dezembro a gente consiga já estar com ganhos maiores, principalmente nos municípios pequenos. Vamos se manter vigilantes, seguindo os protocolos sanitários, e eu tenho certeza e crença de que em breve nós estaremos livres de toda essa agonia. Muito obrigada.